Só para informar aqui, a Carla Araújo trouxe na coluna dela, tá até agora na home do UOL, que o presidente Lula se encontra com Hugo Mota na Igreja do Torto para tentar uma aproximação. Hoje, portanto, o Hugo Mota deve ser o novo Arthur Lira, digamos assim, o novo presidente da Câmara. Bom, e essa passagem do Arthur Lira, hein? Ele foi realmente um vendaval em Brasília, hein, Tatiana? E agora vai saindo, ainda não exatamente já, mas está nos seus últimos instantes aí e vai saindo como o furacão que ainda está passando, né? Que ainda tá deixando, provocando alguns problemas ou alguns embates, né? Agora com o judiciário, com o governo, porque falam também que há um jogo casado, né? Enfim, não tenho essa informação, apesar de o Flávio Dino ter sido ministro do governo Lula e indicado pelo presidente também, Tatiana. Como é que você está vendo isso? Bom, do ponto de vista da sucessão, né, à presidência da Câmara, é sempre importante a gente lembrar que no Brasil nós temos três poderes, né? Então, o poder executivo, que é o presidente da República, nesse caso que nós estamos falando, mas poderia ser governadores, serem os governadores ou prefeitos, e o poder legislativo e o poder judiciário. E nós votamos nesses dois poderes primeiros, o executivo e o legislativo. O judiciário no Brasil não é eleito. Ele é escolhido, no caso do STF, pelo presidente da República e nas outras instâncias para o concurso público. O que isso significa, Diego, pessoal que está nos assistindo? Significa que a gente tem um voto para a presidência da República que venceu um presidente de um partido que está no campo, né, de centro-esquerda, campo progressista, e nós votamos em outras pessoas na Câmara, né, no Senado, na Câmara Federal. Isso, então, para a gente pensar que essa disputa de poder ela acontece. Nós temos, portanto, um presidente da República que está num partido de esquerda, de centro-esquerda para alguns, mas de toda maneira nesse campo progressista, e nós temos um Congresso que é predominantemente formado por parlamentares que estão no campo da direita ou centro-direita, mas muito de direita. Nós temos um Congresso que algumas pessoas costumam chamar de conservador, que está no campo conservador, mas que são partidos que estão nesse espectro. Então, a gente tem um espectro político partidário que vai da esquerda à direita, ou da extrema esquerda à extrema direita, né? Extremos não necessariamente estamos falando de democracia. Quando falamos de democracia, é isso. Tem esse contínuo aí, de direita à esquerda. Isso significa que é preciso fazer composições, que é preciso fazer o que a gente chama, né? Muita gente conhece esse termo presidencialismo de coalizão. E nós tivemos um governo anterior, o governo Bolsonaro, que foi um governo desinstitucionalizante. O que isso significa? Que teve muito pouco apreço, para falar de uma forma suave, às instituições e as instituições da democracia. Isso para falarmos de orçamento, então abriu-se mão do orçamento, portanto, o presidente da Câmara começou a ter muito poder ao, né, distribuir esses recursos de uma forma pouco eficiente, sem transparência, sem rastreabilidade, né, como o Sakamoto estava falando, mas também quando a gente fala do poder em si. Hoje a gente tem uma outra situação, mas isso não significa que o presidente da República ele consegue por si só determinar quem vai ser o próximo presidente da Câmara. Tem toda essa composição. Então isso é muito importante que a gente saiba, que quando a gente vota, a gente não vota só em um candidato, a gente não vota só no presidente, a gente vota também em deputados, a gente vota também em senadores e é essa disputa que ela vai existir. Se a gente está falando que o próximo presidente da Câmara tem, né, um prestígio vindo de Lira, isso não significa que vai ser a mesma disputa, porque o presidente é outro. O presidente Lula não é o presidente Bolsonaro. Então, a correlação de forças, a disputa, as conversas, né, todo esse debate ele é diferente. E porque a gente está falando de pessoas e partidos que são distintos nesse âmbito do poder. E aí, só para fechar, é só fazer uma provocação aqui, que o Sakamoto falou quem é o pai, quem é a mãe. Tem muito mais pai nisso aí, né? Porque o nosso Congresso tem uma subrepresentação de gênero absurdamente grave, né? Pouquíssimas mulheres que estão na Câmara Federal e nas câmaras pelo Brasil todo, e é fundamental. Então, pessoal, não sair do UOL. Por que é importante a gente falar de emendas parlamentares? Por que isso é importante? Porque quando a gente fala de democracia, a gente precisa que haja transparência
dos nossos recursos, no que ele vai virar, se vai virar um saco de boxe, né? Eu como a pessoa que aprecia boxe, gosto muito disso, mas no que vai virar, mas também em políticas públicas de uma forma mais geral, relacionadas a projeto de país. E também em relacionado ao ajuste fiscal, que bem lembrou Sakamoto. Tem muita grita quando, né, o governo federal não faz o ajuste que é demandado, mas pouca grita quando isso acontece por parte dos congressistas, né? Ô, Sakamoto, tem uma informação circulando já que dificilmente, viu, o pessoal da Câmara vai conseguir publicar as atas, né, que teriam sido discutidas essas indicações de emendas de comissão. Tá difícil, eles têm até 20 horas. O tempo tá apertando aí, mas onde está o dinheiro, né? Como é que foi feita, para quem destinou? Talvez eles não tenham essas informações. Será que tem? Mas é que isso não. Na verdade, todo mundo já sabe as respostas, Diego. O Congresso sabe as respostas, o Dino sabe as respostas, é uma falsa polêmica, na verdade. Todo mundo sabe que houve cambalacho, sabe? Para tentar liberar os recursos, né? É que o Dino não pode simplesmente chegar e falar para um outro poder que ele fez cambalacho, mas ele fez cambalacho. E o Dino, na verdade, está querendo dizer: olha, não me enrola, não. Me passa aqui os dados. Aí o pessoal vai falar e danou-se. E vai dar um jeito, ó, não dá, ou vai passar, sabe, vão dar algum migué, né? Ele vai enviar alguma coisa, mas também que não contempla o que o Dino está pedindo. Porque no final das contas, o que está sendo pedido, se for acatado, vai, na verdade, colocar esse comportamento do Congresso no eixo. Vai tirar o Congresso desse comportamento de sequestrar o orçamento da União e repassá-lo de acordo com a necessidade paroquial de cada político, né? Só que se for feito isso, acabou. O poder da cúpula do Congresso, seja da mesa diretora, seja das lideranças partidárias, reside principalmente na sua capacidade de liberar, de liberar recursos, de conseguir liberação de recursos de emenda para os seus, para os deputados. O Lira não é presidente da Câmara dos Deputados, ele é presidente do Sindicato dos Deputados, na prática. Né? Então, o que acontece? Todo mundo sabe que se você mudar isso e garantir transparência e garantir rastreabilidade, não é que as coisas vão se resolver, mas muda muito isso, reduz muito isso, porque a partir do momento que você consegue saber para onde está dando o dinheiro, quem mandou, você consegue rastrear e aí fica mais difícil fazer cambalá, fazer maracutaia, transformar a emenda em caixa 2, em coquetel de camarão, em qualquer coisa. Então, na verdade, o que está sendo em jogo não é uma tecnicalidade, né? O que está em jogo neste exato momento é moralidade pública. Né? A gente tá, o que o Dino tá pedindo, né, é o mínimo de civilização, né, nesse processo. E o Congresso está brigando para não entregar isso.